Pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou falar a respeito do comportamento térmico dos gases, tá bom, pessoal? No comportamento térmico dos gases, a gente analisa as três variáveis de estado, tá bom? Três variáveis de estado. Então, bora lá, três variáveis de estado. O que são essas estado? Três variáveis de estados. Quem são essas variáveis de estado? São a pressão, volume e a temperatura. Então, as três variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. O que quer dizer, pessoal? Na verdade, a gente analisa o comportamento desse gás, né? Conforme vai ocorrendo variação na pressão, no volume, na temperatura, né? E como que a gente vai fazer essa analogia? Imagine a seguinte situação, pessoal. Eu tenho um determinado recipiente aqui, tá bom? Nesse recipiente eu tenho um gás contido. Tem um gás aqui. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor. Isso. Tem um gás que está espalhado aqui. Digamos que, vou até apagar aqui para ficar mais legal. Digamos que a gente tem um determinado êmbolo exercido aqui, tá? Vou botar assim para ficar mais bacana. A gente tem um determinado êmbolo, então esse êmbolo ele pode aumentar ou diminuir o volume, né? Digamos que a gente aquece, tá? Vamos fazer o seguinte, uma analogia aqui, que esse recipiente aqui está sendo aquecido por uma fonte de calor, tá? Então aqui a gente tem uma fonte de calor. Uma fonte de calor. É importante a gente se atentar a esses detalhes, tá? Então temos uma fonte de calor. Aí essas moléculas começam a chocar, começam na verdade a bater no êmbolo. Elas batem no êmbolo, pá, vai bater no êmbolo e eleva o êmbolo. Ou seja, digamos que teve um aumento de volume. Tá bom? A gente vai analisar aqui quando está tendo esse aumento de volume, teoricamente, a gente percebe que há uma diminuição na pressão, porque vai chegar a um ponto que essas moléculas elas vão estar mais espaçosas, vão estar mais livres. Então, consequentemente, a pressão diminui. Tá bom? Diminuição na pressão. Essa primeira lei, tá? É a lei conhecida como lei de Boyle-Mariotte, né? Que eles estudaram de maneira independente e conseguiram descrever essa lei, né, sobre o comportamento dos gases. E o que foi que eles perceberam? Eles perceberam que à medida que a pressão aumentar, o volume diminui. Ou seja, então significa que eles são inversamente proporcional. Proporcional. Proporcional, tá? Beleza, inversamente proporcional. Mas o porém não é só isso não. Nessa circunstância aqui, vamos analisar agora uma seguinte coisa. Digamos que, na verdade, a nossa temperatura é uma temperatura que permanece constante, né? Então, ou seja, para permanecer constante, não tem que haver essa fonte de calor aqui, né? Porque senão vai ter um aumento. Então, a lei de Boyle-Mariotte é analisada quando a temperatura permanece o que? Constante, tá bom?
Então, quando a temperatura permanece constante, ela tem uma determinada denominação que é chamada de isotérmica, tá? Então, sempre que a temperatura é constante, chama-se de isotérmica, tá? Então, vamos aqui, vamos organizar. Então, aqui é isotérmica. Isotérmica significa temperatura constante. Isotérmica. Constante, tá? Temperatura constante. E a fórmula para a descrição disso daqui, tá? A fórmula ficaria com... A fórmula ficaria o seguinte. Como a temperatura constante, ficaria pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Ou seja, isso nos dá uma constante. Então, essa daqui é a lei de Bohr-Mariotti, tá? É importante a gente ter isso daqui em mente, tá? Então, vamos aqui. Lei de Bohr-Mariotti. Pronto. Continuando, tá? Continuando. Vamos para a segunda situação agora. Agora a gente vai analisar a chamada transformação isobárica, tá? Como que é a transformação isobárica? É quando na verdade a pressão é constante. Então, neste presente momento, a nossa análise aqui agora, o objeto de estudo é a transformação isobárica. Transformação isobárica. A transformação isobárica é quando a pressão é constante, tá bom? Pressão constante. E aqui, com a fórmula que a gente descreve, pressão constante, a fórmula é a seguinte. Na verdade, aqui foi analisado por Leigh Charles barra Gay-Lussac, né? Que eles descrevem o seguinte, na verdade, que se eu aumentar o volume, aqui eu também aumento a minha pressão, tá bom? Então, significa que... Não, ou perdão, a pressão ela é constante. Desculpe, se eu aumento o volume, também eu aumento a minha temperatura. Então, na verdade, aqui a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume, né? Então, eles são diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcional. Proporcional. Então, são diretamente proporcional. E matematicamente, como que a gente descreve a forma? Matematicamente, a gente descreve a forma da seguinte maneira. Volume inicial sobre a temperatura é igual ao volume final sobre a temperatura. Isso também nos concede uma determinada constante. Tá bom? Então, essa daqui também é a lei de Charles e Gay-Lussac. Então, vamos aqui descrever. Então, tá. Então, lei de Charles. Tá? A lei de Charles barra Gay-Lussac, a pronúncia, né? Dependendo. Lussac, tá? Então, beleza. E aí a gente vai para
terceira análise, que é sobre a transformação isocórica, né, isovolumétrica, que é essa transformação aqui. Transformação isocórica, tá? Isocórica, isovolumétrica. Que nessa terceira transformação, o nome já diz, é o volume que é constante, tá bom? Então, nessa análise aqui, o nosso volume constante. É importante a gente se atentar nesse aspecto, tá bom? Então, aqui também a gente percebe que a pressão, foi percebido, na verdade, que a pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais, tá? Beleza. Diretamente proporcional. Isso quer dizer, se um aumentar, o outro também aumenta, tá, pessoal? E aí a equação fica da seguinte maneira. Vai ficar pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Também isso nos remete a uma constante. Aí, pessoal, unindo essas equações, essas três, a gente tem a chamada equação, como é que se diz? Equação geral dos gases, tá? Que a equação geral dos gases é essa daqui, né? Lei geral dos gases. Lei geral dos gases. Na lei geral dos gases, aí a gente vai analisar agora aqui o que vai unir, na verdade, essas três, vai ficar uma equação assim, que vai ficar PI vezes VI é igual a TI, quer dizer, TI igual a PV vezes T. Na verdade, isso daqui está dizendo que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Aqui é a lei geral dos gases, tá? Então é essa equação que a gente vai estar utilizando, uma delas que vai estar utilizando para fazer o cálculo. Ok? Deixa eu ver aqui. Vou salvar aqui. Vamos continuar, tá, pessoal? Então, vamos